Em 2018, a CD Projekt Red, endinheirada por conta de The Witcher 3, lançou finalmente o primeiro trailer oficial de Cyberpunk 2077. E não demorou muito para que memes como esse começassem a surgir por aí. Brasil, Rússia, Coreia, Vietnã, até o próprio Estados Unidos, onde o jogo se passa, ganhou um trailer próprio. E não foi só isso. Também começaram a surgir todo tipo de imagem por aí. Essas gambiarras, essas tecnologias improvisadas, essas bizarrices. Todas elas tinham uma relação com o universo cyberpunk. Mas por quê? A estética cyberpunk tem um mote: alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Pelo nome já conseguimos perceber o que é cada uma dessas coisas. Cyber se refere à cibernética, à computação e principalmente à integração entre o ser humano e a máquina. Não é apenas uma relação do ser humano com a tecnologia, mas a incorporação dela no que é o ser humano. Podemos ver isso em ação hoje. O retângulo indutor de ansiedade que todos carregamos já é uma extensão de quem nós somos, e a não conexão com a internet já é considerada um ostracismo. Esse é o ponto central da tecnologia cyberpunk. Não interessa o quanto você não quer depender da tecnologia computacional. Essa integração, que antes era curiosa e conveniente, agora é inevitável e obrigatória. Entretanto, o cyber seria a cobertura de chocolate de um imenso bolo de cenoura e anfetamina. Em 1975, o rock tinha Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Bob Dylan e vários outros nomes muito bem estabelecidos com metáforas e virtuosismo. Mas em pequenos clubes e pubs aconteceu uma explosão de moleques tocando 3 notas o mais rápido e o mais sujo possível: o movimento punk. A principal ideia era ser contra tudo e denunciar a hipocrisia de todas as coisas. Nos Estados Unidos, Ramones era o principal nome e eles tinham uma postura de ironizar o sonho americano da classe média dos anos 40 e 50, usando roupas que remetiam a essa época. Na Inglaterra, os Sex Pistols se levantavam como principal nome e com um visual mais chocante que a contraparte americana, justamente para se rebelar contra Margaret Thatcher e a sociedade conservadora britânica. Tiro, porrada e bomba eram as palavras de ordem. Os punks se colocaram como marginais dentro do rock, que, para eles, tinha virado um símbolo da bobagem e proselitismo das elites que pisoteavam o que valia a pena. A ideia era resgatar o rock como um símbolo de rebeldia e se rebelar contra ele mesmo. Não era uma erudição que o rock progressivo e o movimento hippie trouxeram, era exatamente o contrário. Se voltaram para as raízes do estilo, como o rockabilly, e buscaram a simplicidade em dizer o que tem que ser dito o mais alto possível. Anárquicos não tinham respeito por nada, denunciavam como as coisas não têm significado e como o consumismo desenfreado destrói a sociedade. O movimento se via como lixo, vindo dos cantos imundos das cidades para assombrar a vida perfeitinha dos virtuosos que faziam solos de guitarra enquanto cantavam sobre bruxas e dragões. O mundo capitalista agora teria que encarar os dejetos sociais que produziu depois de tantos anos de exploração. Não por acaso, o punk e hip hop, que também surgia nessa época, seriam aliados na cena nova-iorquina, em bairros como Bronx e em clubes na Times Square, pois compartilhavam tanto o resgate de uma música que tinha se perdido, por meio de samples, quanto a denúncia dos problemas sociais da forma mais direta possível. Além disso, os dois movimentos, com algumas exceções, se manterão underground pela maior parte dos anos seguintes, tendo que se apoiarem e virarem para divulgar seus shows e conseguir seus equipamentos. Daí vem a história do street cred. Eles exercem a sua liberdade ao negar as grandes corporações capitalistas que viam música apenas como uma indústria, e assim ganham a credibilidade na quebrada por não se venderem. Então, o movimento punk irá emprestar ao cyberpunk não só o nome e o visual bizarro, mas a própria ideologia e a visão degradada dos grandes centros urbanos do final dos anos 70 e decorrer dos anos 80.
A postura de denunciar o capitalismo predatório e como o consumismo governa nossas vidas por meio de elites hipócritas absurdamente endinheiradas que vendem sonhos que ninguém conseguiria ou deveria desejar alcançar. A ideia de faça você mesmo é outro elemento importante e ajuda a explicar o porquê que gambiarras são tão associadas com o universo cyberpunk. Sem dinheiros e abandonados pela sociedade, os protagonistas da estética precisam navegar pelos mundos tecnológicos sem ter os recursos necessários para sobreviver nos centros urbanos infinitos. Entretanto, para termos o bolo cyberpunk, precisamos usar algum fermento para fazer essa massa crescer. Noir. Facilmente reconhecível, dificilmente definido. Surge no cinema no final da década de 30 e começo dos anos 40, e logo vira uma das estéticas mais emblemáticas. A maior parte dos filmes dessa época são adaptações de clássicos da literatura hardboiled, com forte influência do expressionismo alemão e cortes orçamentários. Vem da literatura policial, mas não se limita a retratar apenas detetives em busca de solucionar um mistério como Agatha Christie e Conan Doyle fizeram. Também focam nos marginais que se envolvem em tramas complexas com diversas reviravoltas e um final triste para o protagonista. Gangsters, boqueceadores, apostadores e pessoas comuns que habitam os lugares mais escuros e menos favorecidos das grandes cidades também são escolhidos para serem registrados sofrendo em suas vidas miseráveis. O noir é sobre perdedores sob qualquer ângulo que você olhe. É justamente aí que o hardboiled e o noir se diferenciam. Enquanto que o protagonista hardboiled é um brucutu cabeça dura que vai fazer o que tiver que ser feito para alcançar a justiça em uma sociedade corrupta traçando um caminho seguro para os outros no labirinto, o protagonista noir se perde nessa corrupção labiríntica urbana, geralmente guiado por uma femme fatale, a sereia urbana, uma anti-Ariadne que o levará desarmado até a boca do Minotauro, que o devorará em uma de suas diversas formas: espião, prefeitos, empreiteiros, chefes de polícia ou qualquer outra posição de poder. Curiosamente, essa diferenciação pode ser percebida se conflitarmos o livro Falcão Maltês com a sua terceira adaptação para o cinema. No livro Hardboiled, o detetive Sam Spade é alto, loiro, forte, malicioso e ótimo em socar gente. E no filme de 41, Humphrey Bogart, um ator de físico oposto e fisionomia introspectiva, dá o tom definitivo do que seria o detetive noir. Tanto que é o Spade de Bogart que serve de base para o Deckard no Blade Runner de Ridley Scott de 1982, o filme que será responsável por definir o que é a estética cyberpunk. Ainda que o cyberpunk tenha começado também na literatura, é no audiovisual que ele alcançará a sua glória. Se baseando no conto de 1968 de Philip K. Dick, do Android's Dream of Electric Sheep, e imitando a cenografia do cinema noir com constantes contrastes entre claro e escuro, ângulos apertados e ambiente urbano opressor, Harrison Ford é escolhido para o papel do caçador de replicantes, os androides que saem do controle e passam a buscar mais para sua vida além de serem escravos dos seres humanos. Ao longo do caminho, Deckard descobre a verdade sobre a sua natureza e foge com sua femme fatale, Rachel, uma replicante por quem ele se apaixona e com quem teria uma filha, revelada na continuação Blade Runner 2049. Então, Blade Runner vira o ponto de partida para outras obras cyberpunk, pois acaba reunindo todos os ingredientes apresentados. A estrutura narrativa e cinematográfica do noir, a cidade labiríntica corroída e suja que deu origem ao movimento punk, também retratada com o mesmo escopo marginalizado nas narrativas noir, e as tecnologias da informação saindo do controle e interferindo no bem-estar social ao escancarar uma sociedade ultracapitalista tão consumista e corrompida que a violência se torna a norma e as camadas mais pobres estão à mercê de grandes corporações controladas por empresários inescrupulosos, sendo essa última parte também presente nas narrativas noir, ainda que no contexto entre guerras das décadas de 30 e 40. Por isso que as piadas feitas quando o trailer de Cyberpunk 2077 saiu são tão parecidas mesmo em países tão diferentes. Todos nós, em 2023, temos a impressão que estamos vivendo uma distopia cyberpunk,
seja pela percepção da violência, pela bizarrice dos acontecimentos ou pela noção de que estamos perdidos em um labirinto urbano e tecnológico, à beira de um colapso climático que extinguirá a natureza e nos obrigará a viver cada vez mais de forma sintética.